Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo no meu aniversário de 35. Minha própria irmã me organizou uma festa, dessas que reúne toda a família no sítio dela em Alphaville. Eu fiquei emocionada. Pensei que finalmente ela tinha me reconhecido como parte da família. Mas aí eu descobri a verdade por trás daquela festa. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que ela nunca mais vai me chamar de empregadinha. Fiquem até o final porque essa história vai chocar vocês. Meu nome é Letícia Santos. Tenho 35 anos. E descobri que o desprezo familiar pode doer mais que qualquer processo trabalhista que já acompanhei. Minha irmã Patrícia sempre teve tudo. O marido médico, a casa em Alphaville, os filhos no colégio particular. Eu, por outro lado, sempre fui vista como a pobretona da família. Era uma quinta-feira comum quando Patrícia me ligou com aquela voz melosa que eu já conhecia bem. Lê, que tal fazermos sua festa de aniversário aqui em casa? Já faz tanto tempo que não reunimos toda a família. Fiquei surpresa. Nos últimos 5 anos, nossos encontros se resumiam a cumprimentos educados no Natal da vovó Zilda. Sério, pá? Você faria isso mesmo? Perguntei, tentando esconder a emoção na voz. Durante anos, eu assistia pelos stories do Instagram às festas luxuosas que ela organizava para os filhos, sempre me perguntando por que nunca era convidada para nada. Claro, irmã, você merece. Vai ser no sábado, umas 4 horas da tarde. Convida quem você quiser. A empolgação dela parecia genuína, e pela primeira vez em anos, senti que talvez nossa relação pudesse ser diferente. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o meu apartamento de 2 quartos em Vila Madalena. Não era luxuoso como a mansão dela, mas era meu, conquistado com muito trabalho. Pensei nos últimos anos, nas noites viradas estudando, nos fins de semana sacrificados, na disciplina férrea que mantive para chegar onde estava. Aquela ligação mexeu comigo de uma forma que não esperava. Talvez Patrícia tivesse finalmente percebido que eu não era mais a irmãzinha que precisava de ajuda. Talvez ela finalmente quisesse me conhecer de verdade, entender quem eu havia me tornado. O sítio de Patrícia em Alphaville estava impecável. Mesas decoradas com flores do campo, um buffet digno de casamento e toda a nossa família extensa reunida. Tios, primos, os pais dela do ex-marido, amigos do condomínio. Eu cheguei usando um vestido azul marinho simples, cabelos soltos, sem ostentação. Que lindinha você ficou, Lê! Patrícia me recebeu com um abraço apertado, mas percebi como seus olhos rapidamente avaliaram minha roupa, minha bolsa, meus sapatos. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo antes de voltar ao normal. A festa transcorria bem. Conversas animadas, churrasco excelente, as crianças brincando na piscina. Eu estava até me divertindo, sentindo-me parte daquela família pela primeira vez em muito tempo. Foi quando fui buscar água na cozinha que ouvi a conversa que mudou tudo. Sinceramente, não sei por que você convidou a Letícia, dizia minha tia Marlene para Patrícia. A menina sempre foi meio esquisita, né? Vive naquele apartamentinho dirigindo aquele Onix velho. Ai, tia, eu sinto pena dela, respondeu Patrícia com aquela voz condescendente que eu conhecia tão bem. Coitadinha, trabalha no fórum, deve ganhar uma miséria. É praticamente uma empregadinha barata do governo. As palavras atingiram meu peito como punhadas. Empregadinha barata. Depois de tudo que conquistei, era assim que minha própria irmã me via. Mas enfim, continuou Patrícia, achei que seria caridade organizar alguma coisa para ela. A mulher vai fazer 35 anos e nunca teve uma festa decente na vida. Fiquei paralisada atrás da porta da cozinha, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Caridade. A festa não era um gesto de carinho, era um ato de piedade condescendente. Voltei para a festa tentando manter a compostura, mas algo havia se rompido dentro de mim. Via os olhares piedosos dos parentes, ouvia os comentários disfarçados sobre minha vida simples. Sentia o peso do julgamento em cada interação. Patrícia fez questão de fazer um discurso na hora do parabéns. Gente, vamos todos parabenizar minha irmãzinha querida. A Lê sempre foi a estudiosa da família, né? Hoje trabalha lá no fórum.
É uma funcionariazinha muito dedicada. O diminutivo funcionariazinha ecoou pelo ambiente como um tapa na cara. Vi alguns convidados trocarem olhares de pena, outros sorrindo com condescendência. Minha prima Júlia, advogada formada na PUC, me deu tapinhas no ombro como se consolasse uma criança. Que legal, Lê! Deve ser interessante trabalhar com processo, né? Você é tipo... uma escrevente? Perguntou ela com aquele tom de quem finge interesse. Antes que eu pudesse responder, meu tio Roberto, dono de uma concessionária, soltou uma gargalhada. Escrevente! Imagina a Lê lidando com aqueles advogados cheios de frescura todos os dias. Deve ser um estresse. Pelo menos tem estabilidade, né? Completou tia Marlene. Para quem não tem muita ambição, funcionalismo público é perfeito mesmo. Cada palavra era uma humilhação calculada, disfarçada de conversa casual. Eu estava no centro de um circo onde eu era simultaneamente a plateia e o palhaço. Senti minha dignidade sendo despedaçada pedaço por pedaço. Foi quando Patrícia anunciou: Pessoal, tenho uma surpresinha para a aniversariante. Ela trouxe uma sacola da Renner com um conjunto de blusa e calça. Pensei em renovar o guarda-roupa da minha irmã. Escolhi algo bem básico, do jeitinho que ela gosta. O bem básico soou como adequado para uma empregadinha barata. Respirei fundo e levantei da cadeira. 15 anos de carreira me ensinaram que timing é tudo, que às vezes é preciso deixar os outros se revelarem completamente antes de mostrar suas cartas. Patrícia havia acabado de mostrar as dela. Obrigada pela festa, pá. Disse com voz calma, surpreendendo a todos com minha serenidade. E obrigada também por me lembrar de algo muito importante. Do que, irmã? Ela perguntou com aquele sorriso falso ainda estampado no rosto. Me lembrou da importância de conhecer verdadeiramente as pessoas antes de julgá-las. Peguei meu celular e disquei um número. Com licença, preciso fazer uma ligação rápida. Todos ficaram me olhando estranhamente enquanto eu aguardava a chamada ser atendida. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. Oi, doutor Henrique. Aqui é a Letícia. Desculpe incomodar no sábado, mas preciso de um favor. Fiz uma pausa, observando a expressão confusa de Patrícia. Poderia vir até Alphaville? Estou numa situação um pouco educativa aqui. Desliguei e voltei a me sentar, ignorando os olhares interrogativos de toda a família. Patrícia riu nervosamente. Lê, que mistério é esse? Quem é esse doutor? Ah, só um amigo do trabalho. Respondi casualmente. Ele estava livre e vai passar aqui rapidinho. Espero que não se importem. Tia Marlene cochichou algo para tio Roberto, provavelmente especulando se eu estava namorando algum funcionário do fórum. Primo Bruno fez uma piada sobre eu estar se achando por conhecer um doutor. 40 minutos depois, o interfone tocou. Patrícia foi atender e voltou com uma expressão estranha no rosto. Lê, tem um senhor aqui perguntando pela doutora Letícia Santos. Sua voz vacilou na palavra doutora. Pode deixar ele entrar, disse simplesmente. Doutor Henrique Almeida entrou no jardim com sua presença imponente. Alto, cabelos grisalhos, terno impecável mesmo no sábado, irradiando a autoridade natural de quem ocupa uma das mais altas posições do judiciário brasileiro. Alguns convidados reconheceram seu rosto da televisão. Boa tarde. Cumprimentou educadamente antes de se dirigir a mim. Desculpe a demora, doutora Letícia. O trânsito na Marginal estava impossível. O silêncio que se abateu sobre a festa foi ensurdecedor. Patrícia ficou paralisada, boca entreaberta, processando lentamente o que acabara de ouvir. Doutora Letícia. Doutor Henrique. Sorri levantando para cumprimentá-lo. Obrigada por vir. Deixe-me apresentá-lo à minha família. Minha voz assumiu naturalmente o tom profissional que uso no tribunal. Este é o desembargador Henrique Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um murmúrio percorreu os convidados. Mesmo quem não conhecia direito o sistema judiciário, sabia que desembargador era algo muito importante. O prazer é meu, disse ele educadamente. Letícia sempre fala da família com muito carinho. Fez uma pausa e olhou ao redor. Aliás, aproveitando que estamos todos aqui,
Gostaria de parabenizar vocês por terem uma pessoa tão extraordinária na família. Tia Marlene estava branca como papel. Tio Roberto não conseguia fechar a boca. A doutora Letícia, continuou o desembargador, é uma das juízas mais competentes que já trabalharam em nosso tribunal. Aos 35 anos, ela já tem um currículo que muitos magistrados levam décadas para construir. A palavra juíza ecoou pelo ambiente como uma bomba. Vi minha prima Júlia engasgar com o refrigerante. Na verdade, prosseguiu o desembargador, vim aqui a pedido dela para esclarecer algumas dúvidas sobre nossa nova comarca. Letícia acaba de ser promovida para a 2ª Vara de Família do Fórum Central. Patrícia estava literalmente tremendo. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o barulho da piscina. Doutor Henrique percebeu a tensão e, com a sabedoria de quem preside audiências há décadas, decidiu esclarecer completamente a situação. Perdão, talvez eu devesse ter me apresentado melhor, disse com um sorriso diplomático. Trabalho com a doutora Letícia há 8 anos. Ela começou como juíza substituta ainda muito jovem, e desde então tem se destacado pela excelência técnica e sensibilidade social. Olhei para minha família, vendo suas expressões de choque se transformarem em constrangimento. Patrícia parecia querer desaparecer. A excelentíssima senhora doutora Letícia Santos, continuou o desembargador usando minha titulação completa, preside uma das varas mais movimentadas de São Paulo. Só no ano passado, foram mais de 1000 processos sob sua responsabilidade. Tia Marlene sussurrou, excelentíssima, como se estivesse repetindo uma palavra em idioma estrangeiro. E posso afirmar, concluiu ele, que raramente vi um magistrado tão dedicado à justiça quanto ela. As famílias que passam por seu gabinete sempre elogiam sua humanidade e competência técnica. Depois que o desembargador se despediu, prometi a ele que resolveria logo a questão da comarca e nos falamos na segunda-feira. A festa havia se transformado numa cena de constrangimento geral. Lê! Patrícia se aproximou com lágrimas nos olhos. Eu não sabia. Por que você nunca contou? Você nunca perguntou, pá. Respondi calmamente. Em 8 anos de carreira, quantas vezes você demonstrou interesse real pelo meu trabalho? Quantas vezes me perguntou sobre minha vida além dos seus preconceitos? Olhei ao redor, vendo tios e primos evitarem meu olhar. Vocês preferiram acreditar que eu era uma funcionariazinha sem ambição a simplesmente perguntarem o que eu realmente fazia. Peguei minha bolsa. Obrigada pela festa, irmã. Foi muito educativa. 6 meses depois, Patrícia ainda manda mensagens tentando se redimir. Mas algumas palavras, uma vez ditas, revelam quem a pessoa realmente é. Hoje meus sobrinhos me chamam de tia juíza, com orgulho, e aprendi que mereço estar apenas onde minha presença é genuinamente valorizada. Às vezes a melhor vingança é simplesmente ser quem você sempre foi.